qual o significado da vida, uma reflexão com um enfoque bíblico. E isto é importante nós termos esta informação porque há muitas ideias, uma cosmovisão, cada pessoa tem uma cosmovisão do que é que quer da vida, de qual é aquilo que ele tem de visão da vida. E há a cosmovisão filosófica, há a cosmovisão de cada religião, há várias, digamos, visões relativamente ao significado da vida. Mas nós temos este estudo desenvolvido através da nossa experiência de vida e de conhecimento também, baseado com um enfoque nas Escrituras, na Bíblia. E é nesta base, digamos, que nós vamos orientar o nosso seminário. Nós vamos ter aqui logo na primeira parte da introdução as grandes perguntas da vida. Isto vai estar dividido em duas partes, como o Cristóvão disse, isto era feito em cerca de 6 reuniões e nós vamos fazer numa, portanto vamos dividir em duas partes. As grandes perguntas da vida, será a Bíblia uma fonte importante para encontrar as respostas? Eu penso que esta é uma questão de suma importância a nós percebermos de facto acerca deste valor. Procurando as respostas na Bíblia, o que as pessoas mais procuram e valorizam, o que as pessoas deveriam procurar e valorizar. E depois qual a diferença que esta reflexão pode fazer na nossa vida. Quais são as grandes perguntas da vida que todos nós um dia fazemos? Qual o significado ou o sentido que a vida tem? Muitas vezes nós, ao longo da nossa vida, paramos um pouco e ficamos a questionar com estas coisas. Há umas pessoas que fazem isto ainda na juventude, há outros que, se calhar já na adolescência, e muitos ao longo da vida, com a azáfama, com as correrias, dão-se com estas questões, com estas perguntas. Em que reside a felicidade? De onde vim? Para onde vou? O que faço aqui? Se eu morresse hoje, para onde iria a minha alma? Esta é uma questão que muitas pessoas não conseguem perceber o que há para além desta vida. Não sabemos o que está do outro lado. Nós na Escritura podemos encontrar algumas dessas respostas, mas a maioria das pessoas não conhece e ficam na dúvida o que é que haverá do outro lado. Mas é transversal, digamos, a todo o mundo e a todas as religiões a ideia de que algo existe, a ideia de que há vida para além daqui desta vida que nós estamos a viver fisicamente. Que posso eu fazer para viver uma vida hoje com significado? E significado, ele tem o significado de sentido, uma vida com sentido, com significado. Será a Bíblia uma fonte importante para encontrarmos as respostas? Vamos agora conhecer um bocadinho do que é a Bíblia. A Bíblia, que livro é este? A palavra Bíblia significa rolo ou livro, coleção de livros sagrados para o cristianismo. É constituído por 66 livros e foi escrito entre 1500 e 450 a.C. e de 45 a 90 depois de Cristo, totalizando um período de cerca de 1600 anos. Isto é muito importante nós percebermos, termos este conhecimento, porque um livro que é escrito por uma única pessoa pode nos deixar sempre algumas dúvidas e podemos questionar muita coisa. Naturalmente também podemos questionar muita coisa da Bíblia. No entanto, haver 40 pessoas a escrever e a contribuírem para um único livro, todo com um único propósito e com uma centralidade e todos com uma mesma finalidade, sem se contradizerem, aliás, todos eles participam nessa finalidade, é algo que se torna confiável. Foi escrita por 40 pessoas, está agora aqui mencionado, entre os quais profetas, reis, um copeiro de rei, agricultores, pescadores, nobres, sacerdotes, um médico, pastores de ovelhas, escritores de poesia. No ano de 2016, segundo a fonte da Sociedade Bíblica do Brasil, já havia sido traduzido para 2.935 idiomas. Provavelmente deve ser o livro traduzido para mais idiomas. Isto, nesta altura, hoje já haverá muito mais idiomas, agora com os computadores a ajudar e a facilitar as traduções, já haverá muitos mais, mas eu não tinha o dado mais recente. Vamos ver agora o que é que a própria Bíblia diz
acerca dela mesma. Ela foi escrita por inspiração divina. Os seus escritores tinham o seu próprio estilo e compreensão da respectiva época, sendo o autor o Espírito Santo. E nós podemos ver isto nesta referência em 2 de Pedro 1:21, onde diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, isto é uma das menções que a Bíblia faz, em que foi a inspiração divina que levou estes homens a escreverem pela vontade e pela orientação de Deus aquilo que foi escrito. A própria Bíblia diz ser inspiração divina e ser apta para ensinar, redarguir, e redarguir significa convencer, corrigir e instruir todo o homem, ou seja, todas as pessoas, em justiça. Frequentemente, a Bíblia normalmente sempre fala muito do homem, mas quando ela se refere ao homem, muitas vezes ela está de facto a referir-se à humanidade. E precisamos de ter essa compreensão. Agora, em justiça está na passagem de 2 Timóteo 3:16, que nós vamos ler. Toda a Escritura é divinamente inspirada, portanto, ela faz referência que toda ela, de capa a capa, foi inspirada pelo Espírito Santo e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Digamos que para um livro ou um escrito ter uma afirmação destas, ou realmente é verdade, e se é verdade é algo que nós precisamos de prestar especial atenção, ou então seria uma grande falsidade. Porque eu não conheço mesmo, outros livros que tenham a ousadia de falar estas coisas desta maneira. Ela demonstra ser a palavra da verdade, é mais um tema extremamente importante e sério, e tem por missão manifestar Deus à humanidade com o fim de a resgatar. Ora, eu acredito que todas as pessoas gostam de sempre ouvir a verdade, não gostam de que alguém lhes fale algo que seja apenas meia verdade, ou que seja enganoso. E quando um livro realmente afirma ser a verdade, isto deve nos levar a ter uma atenção também muito especial. E aqui está a passagem, diz no Salmo 119, 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. E em João 17:17 diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, tudo isto são indícios que para quem experimenta e conhece e desenvolve e estuda, acaba por concluir ser verdade, ser real. E realmente nós não encontramos outros livros que digam isto de si próprios, não é? De maneira que é preciso haver uma grande realidade por trás da Escritura e na própria Escritura. Por trás, quem a escreveu, que foi realmente por inspiração divina. O que as pessoas mais procuram e valorizam?